E hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho do que eu vi e do que eu vivi. O que eu vi, do que eu vivi. Eu tenho 38 anos, sou a Michele, mãe, modista, empreendedora e mulher superando o câncer de ovário. Eu tive uma infância até que boa, apesar das limitações financeiras. Eu venho de uma família humilde, né? E do interior do estado do Paraná, aonde eu me descobri que eu era artista desde os 5 anos de idade, por me apaixonar, fazer roupas para Barbie, boneca, trabalhar com decoração, brincar com decoração, junto aos meus primos, as minhas primas. E aproveitei a minha infância porque na cidade do interior nós podíamos correr na rua, brincar e tudo mais. Apesar de ter passado sérios problemas por uma broncoasma, né? Que seria a bronquite asmática, inflamação dos nós. Quando eu era criança, eu tinha muitos episódios de ataque de asma, falta de ar. Os meus pais muitas vezes tinham que sair comigo na madrugada para o hospital. Antes disso, eu tive muitos problemas de dentição, quando eu era muito mais nova, tinha 3, 4 anos de idade. Nós morávamos mais no interior ainda do Paraná, aonde, por falta de recursos e muita dor e muita inflamação, meu pai chegou até a usar criolina para tentar estancar a dor do meu dente. Mas com muito custo, muita oração, nós conseguimos um dentista e o meu pai me levou e fomos resolvendo. Porém, eu ainda tenho alguns problemas com os dentes. E, voltando à asma, eu vivia no hospital de madrugada, acordava assustada, com falta de ar. Mas eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Muito curiosa, queria saber de tudo. Por quê, pra quê, como, né? Até hoje eu ainda sou assim, gosto de buscar, de saber, de entender, de realizar, né? Agregar sabedoria, conteúdo. Foi assim que Deus me fez. Brinquei muito, andava de bicicleta, de patins, ralei pernas, joelhos, subi as árvores, virava pirueta, aquela pirueta, sabe? Eu acho que para vocês que moraram no interior, vocês sabem do que eu tô falando. Aproveitei das frutas, da verdura, das galinhas, andar descalço. Muito bom. Mas também tive os meus lados negativos, né? Família de italiano, pessoal cheio de problemas, brigas, coisas rotineiras de família que uma criança acaba crescendo. Com o passar do tempo, nós viemos para São Paulo. Meu pai veio trabalhar de caseiro numa fazenda no município do Jacaré. E para mim aquilo era um paraíso. Foi onde eu aprendi a andar de bicicleta, onde eu fiz amizade com 3 cachorros que eram maior do que eu, o Duque, o Durango e o Barão. Eu lembro deles até hoje. E aquele lugar era maravilhoso. Hoje eles transformou num Aras, que tá ali no comecinho do Jacaré, vocês precisam conhecer. Lá tinha uma serralheria e eu fiz amizade com a filha desse senhor que cuidava da serralheria. E nós íamos para a escola e voltávamos juntas, a pé. Atravessávamos o pasto, um monte de vaca. Um dia, essas vacas saíram, o rebanho explorou e nós viemos correndo. E o pedaço que nós passávamos tinha uma ribanceira e era cheio de pedregulho, que é aquelas terras que tem aqui no interior da cidade de Jundiaí. E eu levei um escorregão e caí de testa na ponta de uma pedra. Coisas de criança. Fiz um furo, eu tenho a cicatriz aqui até hoje. Eu entrei em pânico, porque criança não sabia, né? Eu achava que o meu cérebro ia sair. Comecei a chorar, e medo da vaca, e as vacas subiu o morro. E eu consegui chegar na porta da fazenda, consegui falar com meu pai, com a minha mãe, toda ensanguentada, com sangue escorrendo aqui, todo mundo ficou... Aí veio o dono da fazenda, Dr. Newton, na época ele era médico. Foi até, acho que vereador aqui, nas redondezas aqui. E aí ele limpou, avaliou tudo, um furinho. Mas enfim, criança de 6 anos, 5 anos. E eu tinha pavor de aranha naquele lugar. Mas, apesar disso tudo, foi um lugar maravilhoso de se viver.
Tenho lembranças muito boas, muito lindas da minha família e de uns períodos também. E também não tenho, porque foi lá que uma das pessoas que eu mais amei na minha vida faleceu, o meu avô, pai da minha mãe. Mas faz parte da vida, são ciclos, né? Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Hoje eu entendo isso, tá tudo certo. E desde esses instantes aí, tudo nesses momentos, eu sempre tinha bonecas, sempre estava fazendo artesanato, porque vem do interior, mulher tem que saber fazer essas coisas. Tia, tio, as vós ensinavam. E eu sempre fazia as roupas de boneca. E sempre dava um jeitinho de mexer com as minhas coisas. Punhava a blusinha do lado, amarrava o cabelo mais diferente. Sempre gostei de coisinhas diferentes dos demais. Isso me lembra até um tema no meu trabalho, quando as pessoas vão lá buscar e querem peças vintage, peças antigas. E aí eu fico realizada em criar, porque são peças exclusivas e que me lembram da minha infância e lembram dos meus avós, lembram dos tios daquela época e de outras décadas, porque eu sou apaixonada pelas décadas do ano de 30, 40 e 50. E assim sendo, eu evoluí aí na adolescência. Nós mudamos para Jundiaí, ali no bairro do Jundiaí Mirim. E aí era uma aventura para ir para a escola, para voltar da escola, que eu tinha que caminhar, tal. E foi bem na época que saiu aquele tal de chupa-cabra. Que medo! Eu lembro até hoje, eu ia embora às 6 horas da tarde, estava escuro e eu olhava para as árvores, tremendo, achando que o chupa-cabra ia pular em cima de mim. Mas apesar desses medos de criança e das outras limitações, minha família continuou humilde. Tive alguns outros problemas. Os meus pais acabaram se divorciando nesse período. Meu pai retornou para o Paraná e eu acabei ficando com a minha mãe. Nós passamos um período muito difícil, muito limitado financeiramente, né? E tomando uma decisão, com 10 anos de idade, eu optei por ir morar com meu pai, de livre e espontânea vontade, para poder ver, né? Imaginando, mas tendo a certeza de que a minha mãe poderia ter uma condição melhor para ela, se ela estivesse sozinha e morando na casa da minha avó. E assim foi. E eu fui morar com meu pai. Meu pai estava casado com uma outra senhora, passei algumas adversidades lá. Já entrei na adolescência, nesse meio termo fui babá, fui recepcionista, trabalhava de garçonete, cidade do interior você faz de tudo. Tinha 11 anos, 12 anos, catava linha nas indústrias têxteis, eram as fabriquetas, eu comecei a trabalhar nos fundos, né? Porque de menor não podia trabalhar, né? E você ganhava R$10 por dia e você tinha que trabalhar muito e tal. Para mim, eu ia a pé, voltava a pé de bicicleta 12 quilômetros por dia para ir trabalhar e estudava no período da noite. E nesse meio tempo eu comecei a desenvolver as minhas artes, né? Os meus dons e os meus dotes para roupa com as minhas amigas. Porque o salário era muito pouco e eu tinha um sonho, tenho até hoje, né? Adolescente, você sempre quer fazer mais, você tem, né, aquela ambição, aquela coisa da vida e tal. E aí eu comecei a fazer essas peças para as minhas amigas. Eu falei, bom, a mãe do meu pai me ensinou a fazer roupas miniatura para Barbie, na mão. Então aí eu comecei a trabalhar com alfaiataria, eu tinha 6 anos. E de lá para cá eu fui fazendo algumas outras coisas. Eu acabei herdando e indo pegando, né, a máquina de pedalinho da minha mãe, aquelas máquinas antigas da Singer. Você roda e pedala e vai costurando. É essa máquina aí, eu tenho ela até hoje. E comecei a fazer essas costuras para as minhas amigas. Fiz uma camisa sem gola, sem punho, porque eu não sabia. Ficou tortinho, mas a menina achou o máximo, foi pra escola. Aí no fim do ano veio uma outra amiga minha que ela parecia uma modelo afro, bonita, toda alta. Você faz esse macacão pra mim? Era um macacão jeans, frente única, todo justinho, com bolso e fechava no pescoço, de zíper na frente. Eu nunca tinha pregado um zíper na minha vida. Falei, faço, vamos fazer.
Ela falou, eu ajudo você. E aí foi a parte mais deliciosa, que é o que eu falo pro meu trabalho. Qual é a parte mais que me realiza no meu trabalho? O sorriso da pessoa ver a roupa pronta. Foi a primeira peça que eu fiz em mulagem, sobre medida, para ela. Ângela, um beijo para você. Nós somos amigos até hoje. Ela mora no interior do Paraná e eu aqui, mas nós ainda mantemos contato pela internet. E esse macacão arrasou a cidade de Colorado, por onde nós passamos o final do ano, que foi o Natal. Lá naquela época nós saímos na rua, se reuníamos todos os jovens, tinha uma rua em específico, cada um conversava com as suas turmas e era aquilo, tá? Era muito legal. Mas também tinha os bullying, o pessoal ali da alta que ficava tirando sarro da gente que era de classe mais baixa, mas tudo certo. Depressão pra cá, tristeza pra lá, problemas, você vai superando, tal. Conheci o amor da minha vida, pai do meu filho. Eu tenho um filho de 21 anos, a coisa mais linda, gente. E aí, um trabalho e outro, conheci o pai do meu filho, tal, conversamos, desenvolvemos aquele relacionamento. Eu era muito nova, na época eu tinha 15, 16 anos, e ele era um pouquinho mais velho. E vai, vem, vamos casar, vamos, vou conhecer seu pai, não deu, morreu um acidente de carro. Hoje eu conto isso tudo tranquilo, numa boa, mas foram anos de terapias para chegar até aqui. Foram anos de entendimento e aceitação e trabalhando com a minha pessoa interior, com o meu ser, e até hoje eu ainda trabalho essa parte, que é a parte que nos leva para todo e qualquer lugar. Que nós pensamos, nós falamos, nós realizamos. Então nós precisamos estar em equilíbrio. Então fica a dica para você aí, tá? Não é fácil, mas você consegue. E ele acabou falecendo com um acidente de carro. E eu estava grávida de 3 meses. Passei uma gestação perturbadora. Mãe de primeira viagem, sem o companheiro do lado. Na cidade do interior, todo mundo aponta o dedo, te critica. Então, assim, resumindo, não foi nada fácil, nada legal. Eu tentei contra a minha vida e a vida do meu filho por 3 vezes. E Deus tem o seu propósito. E eu estou aqui hoje, mais uma vez superando os passos e as partes da morte para contar um pouco da minha história de vida. Eu consegui ser mãe sozinha, porque mãe solteira você mora com a sua família, você tem todo o apoio da sua família, seus pais ajudam a cuidar, educam os seus filhos, o seu filho no caso, e você segue a sua vida. No meu caso não foi dessa forma, porque o meu pai trabalhava muito e eu morava com ele, e eu tinha que fazer as minhas coisas e cuidar do meu filho. Então eu fui mãe sozinha. Em um certo período, porque o meu pai não aceitava, né, que a filha dele tivesse passado por uma situação dessa. Que é normal na época que nós vivíamos, no tempo que era. Hoje as coisas mudam, né? As pessoas mudam, o pensamento muda, tudo muda. Meu pai mudou muito e eu passei momentos muito difíceis, desafiadores, com uma criança hiperativa, que o pessoal denomina, super agitada, super ansiosa, dias sem dormir, problemas respiratórios, porque ele nasceu com vários problemas. Herdou da mãe, né? A asma. Então, infelizmente. E o sopro no coração. Então, foram anos de luta. Mudei para Maringá, consegui cuidar dele da melhor maneira possível. Tive um parceiro, não deu certo. Vim para Jundiaí. Mas essa história de Maringá e Jundiaí foi uma história assim de arrancar os cabelos de quem escuta. Mas isso aí é história para outro momento. E aqui em Jundiaí é onde eu praticamente comecei uma vida diferente diante daquilo que eu queria viver para o melhor para o meu filho. No caso, não pensava em mim, só no meu filho. E com muito custo eu consegui acertar uns tratamentos, cuidar dele. Os anos se passaram e eu prestava serviços de costura para várias lojas aqui de Jundiaí. E também na porta, assim, minha casa. Eu morava numa kitnet muito pequenininha, menor do que a minha sala aqui do meu estúdio que eu atendo hoje. E lá eu dividi com guarda-roupa, fiz um pedacinho do cômodo, no outro pedacinho no fundo do guarda-roupa eu coloquei a minha cama de travessado, uma peça em cima dessa cômoda que era da minha mesa,
pus as máquinas em L, muito apertado, mas eu dava um jeito e comecei a costurar. Pegava uniforme de uma parceira muito rica, muito linda, que eu fiz amizade com ela aqui em Jundiaí, da Rosana Uniforme. Não é fazendo propaganda, mas, gente, é o melhor uniforme da cidade. E trabalhei muito, mas assim, era muito trabalho para pouca renda. E o meu filho ainda tinha as limitações dele, só que eu comecei a ter as minhas. Porque daí eu trabalhava sem dormir, não tinha uma alimentação boa, nós passamos fome, nós passamos várias coisas difíceis vindo para cá, né? Por vários motivos eu optei vir para cá. Não foi a favor, assim, do meu pai, entre outras coisas, mas eu optei em vir, porque eu achava, né, e eu tenho certeza até hoje na minha cabeça que aqui eu teria uma oportunidade melhor com o meu trabalho. E realmente, a Jundiaí é uma cidade muito próspera, né? Tudo que você planta, você colhe, seja coisa boa, seja ruim. E graças a Deus eu só plantei coisas boas aqui. Já são quase 14 anos. Nesse meio tempo eu consegui, vamos dizer, equilibrar o meu filho da melhor maneira possível. Ele conseguiu estudar, passou por vários problemas difíceis e para mim era muito difícil. Porque eu passei tudo isso sozinha. Eu não passava com psicólogo. Eu não dormia bem, eu não comia bem, não praticava exercício porque eu não tinha entendimento. A minha vida era só trabalhar e cuidar do meu filho. Às vezes eu saía aqui, dava uma volta ali, ia no parque e tal, mas tudo era voltado para o meu filho. O tempo se passou, eu conheci outra pessoa, pus na cabeça que eu queria casar, brincadeiras à parte. Não devia ter posto na cabeça, não devia ter casado, mas enfim, experiência que Deus dá. Vamos lá. Não deu certo. Tempos depois, eu mudei dessa casa que eu vivi por um certo tempo em Jundiaí, quase 7 anos, 8 anos nessa casa. Da kitnet eu passei para essa casa que ela era bem grande. Onde eu montei meu ateliê. Por quê? Porque eu comecei a prestar serviço para algumas lojas de nome grande na cidade. E profissional que eu sou, não vou pôr nome para ninguém, tá? E comecei a ver coisas muito feias. Desmerecimento por classe social, a tratativa com o cliente de forma adequada, entrega de produto da pior maneira possível. E isso eu estou falando de vestidos de noiva, vestido de formatura, vestido de festa. Masculino, o cliente ia, alugava um terno, quando ele buscava não tinha nada a ver. As medidas estavam certas, mas era um terno velho. Então assim, eu comecei a ver coisas, vestido molhado. Então, assim, foi surreal durante 2 anos as coisas que eu comecei a ver nos bastidores dessas lojas de renome. E aí eu optei, eu falei, bom... E outra, uma coisa muito importante, gente, apesar de tudo isso, eu não deixei de cumprir minhas obrigações. Porém, a loja começou a não me pagar. Já fazia 3 meses e eu estava sem receber o meu salário. Eu falei, se é dessa forma... Resumindo, vou trabalhar para mim mesma. E com a cara e a coragem, eu ainda estava numa casa menorzinha que era no mesmo quintal da kitnetzinha quando eu mudei. E abri na minha lavanderia, que era muito pequenininho, tipo 1 por 1, como se fosse uma recepçãozinha, pus uma cortina, uma coisa muito, muito humilde. Pus uma plaquinha lá na porta e comecei a costurar. Falei, vou começar a costurar aqui mesmo, sem ser para os lojistas. E eu comecei a ter muita clientela, porque a demanda da costura, para consertos, para ajustes, entre outras coisas em geral, ela é muito escassa, porque existe pouco profissional competente para realizar isso. A maioria das pessoas estragam a roupa do cliente e não consertam, né? Vai ajustar, fica com defeito, ou acaba estragando, ou N coisas, que é o que eu escuto na minha rotina diária no meu trabalho hoje, em 2024. Mas, voltando lá, né? Aí, eu comecei a ter uma clientela legal. Falei, olha, que legal. E fui expandindo. A dona do imóvel me ofereceu a casa da frente por um preço irrisório do que eu pagava naquela pequena. E eu achei, assim, o máximo, porque era uma diferença muito... um exemplo, tipo, R$50, R$100 de diferença, né? Isso já fazem mais de 15 anos. E eu mudei com a cara e a coragem o skate do meu filho, atravessando os móveis de um quintal pro outro. Guarda-roupa, tudo, era eu e meu filho empurrando. E vamos que vamos.
Porque até chuveiro eu sei trocar, né? Que mãe sozinha tem que se virar. Meu pai morava no Paraná, minha mãe tinha a vida dela aqui, eu fazia as coisas diante das minhas limitações, no dia do que eu posso. Tá tudo certo. Chorava, ria e tá tudo bem. Hoje, tá? E mudei, organizei, montei a sala, comecei a trabalhar e não cabia mais roupa dentro da casa. A casa era grande, mas ficou pequena. Falei, meu Deus, aí abri na outra sala, onde era um depósito de um colega, que ele desocupou, peguei esse cômodo também por mais R$50 a mais o aluguel, vamos dizer assim, e montei um ateliê, que é praticamente, acho que o tamanho do meu estúdio aqui. Mas era muito humilde, muito simples, porque eu não tinha noção, assim, de muitas coisas. Também não tinha como pagar, né? Como fazer uma decoração, um ambiente mais assertivo, né? E era na minha casa. Graças a Deus, ali eu fiquei 7 anos trabalhando. E eu tenho muito orgulho do quanto eu evoluí com o meu trabalho, a clientela que eu fiz. Eu agradeço a vocês de todo o coração pela confiança no meu trabalho e na minha pessoa. Nós temos altos e baixos dentro do trabalho, às vezes a gente esquece de algo por causa da correria, passa um acabamento que você não faz. Alguma coisa sempre acontece em qualquer tipo de trabalho, então você acaba tendo esse alto e baixo, mas é mais alto do que baixo. Para mim, né, eu sou perfeccionista e tento conter tudo. Sempre busco conversar com o cliente para saber o feedback do cliente e evoluir mais ainda o meu trabalho com assertividade, para não acontecer o que acontecia, que eu vi e vivi lá nas lojas, entendeu? E aí chegou a pandemia, só que antes de chegar a pandemia, eu expandi, porque a casa ficou pequena. Vim num outro bairro mais pro centro, mas era uma casa mais de fundo, mais embaixo, tipo um porão. Pois era muito espaçosa, tinha uma sala só pro estúdio de costura, um depósito, 2 salinhas para atender, e ali eu consegui ficar um pouco mais com cara de loja, vamos dizer assim, apesar de ser no andar de baixo. E também passei ali um ano e pouquinho ali trabalhando e chegou a pandemia. E nesse tempo todo, eu já vinha num estado de saúde meio cambaleando. O meu filho já estava um pouco mais equilibrado, consegui ir para a escola sozinho, que era perto de casa, a pé e voltava, eu não precisava ficar de Uber, né? Que hoje já tem Uber. Dava menos atenção para ele porque o aluguel era mais caro, entre outras coisas, o que nós tínhamos que suprir sozinha, tá? Porque não deu certo aquele casamento e eu estava sozinha de novo. E é isso aí. Se algo te faz mal, não fique nessa coisa. Saia fora dessa coisa, independente se é relacionamento ou não. Primeira coisa, converse com Deus. Se Deus falar com você, dentro do seu coração, e isso for leve, contente de trazer paz, continue. Se não for, não continue. Muda o seu foco. Fica a dica. Voltando, a minha saúde dava umas cambaleadas, mas na correria do trabalho, que é um erro que todas as mulheres cometem, não prestar atenção em si e só focar no trabalho. Hoje eu mudei totalmente a minha vida diante de algumas situações. Atualmente não, porque eu estou trabalhando com a decoração, com a parte do administrativo, financeira, atendendo o cliente, costurando. Então eu estou organizando, porque eu estou voltando às minhas atividades. Mas nessa época eu poderia ter postergado algumas coisas. Eu tinha uma equipe de 12 pessoas que trabalhava comigo, que infelizmente eu tive que desfazer, porque a pandemia nos obrigou a fechar as portas, não dava para atender as pessoas, então automaticamente o serviço caiu. Só que antes de realmente nós termos esse alerta de pandemia mundial, eu comecei a não ficar muito bem. Eu comecei a ter alguns sintomas diferenciados. Como eu convivi muito com pessoas idosas durante a minha vida inteira, da minha família, cuidei de alguns deles, pessoas doentes, já tive casos na família, que as tias tiveram vários problemas de saúde. Dentre eles, uma tirou o útero, a outra tirou o ovário, uma teve câncer, minha avó câncer de pele, a minha afinada avó problema do coração. Então eu sempre vivi com essa questão de saúde, né? Fora os meus problemas. Então eu sempre fiquei meio alerta. Mas eu deveria ter prestado mais atenção em mim. Eu demorei.
Porém, não foi tão tarde. Porque o Deus que eu sirvo, ele tem um amor tão grande na minha vida, assim como tem na sua. Que foi na hora exata. E aí eu comecei a sentir um incômodo. Eu comecei a não ter mais movimento da perna. Conforme eu ia andar, a perna falhava, começava a dar uma dorzinha. Comecei a notar um nódulo do lado esquerdo, ali embaixo no pé da barriga, como se fosse uma bolinha, ficava dura. Aí eu comecei a ter aqueles problemas assim, femininos que a maioria das pessoas tem e acham que é normal, que é um hormônio. Gente, prestem atenção, nem tudo na sua vida, você que é mulher, é hormônio. Vá no médico, vá no seu ginecologista, faça seus exames. Se você já tem algum problemas na família, assim, já genéticos, hereditários, seja uma pessoa que fique mais atenta consigo mesma. De 6 meses, faça de 3 em 3 os seus exames preventivos, os seus cuidados. Porque isso aí é amor à sua vida, tá? Então eu resolvi procurar um médico. Fui pro SUS, que era o que eu podia na época. Marquei o ginecologista 2 meses depois. Ah, não é nada, é um cisto. Vou fazer uma ultrassom 2 meses depois. Fiz ultrassom 2 meses depois. Voltei com o médico 2 meses depois. Com isso passou quase 1 ano. Isso foi bem antes de chegar a pandemia. Foi logo que eu acabei mudando ali. Então eu quero contextuar um pouco essa questão, porque se nós não prestarmos atenção no nosso corpo físico e não valorizarmos e realmente não tratarmos o nosso psíquico, e realmente a gente não conseguir equilibrar tudo isso com a parte espiritual, a gente entra numa depressão terrível. Você começa a ver a vida com uma negatividade, um pessimismo que te afunda, ele não te leva para lugar nenhum, ele só vai te prejudicando. E se afogar no trabalho não é saudável. E se afogar no trabalho para você tentar suprir falta, necessidade de algo, não é legal, não é bom. Procure um psicólogo, procure um profissional e vá resolver suas questões interiores. Foque na tua saúde, mulher. Hoje é dia 8 de março, Dia da Mulher. É um dia mais especial ainda, nesse dia 8 de março, Dia da Mulher. Nesse tema sobre o câncer, não é só outubro. Então, todos os dias. E hoje é um dia mais ainda para poder estar falando sobre isso. Que nós, mulheres, devemos nos observar melhor, sermos mais calmas conosco, principalmente na parte física, procurar fazer os seus exames para quem já tem alguém na família com alguns desses problemas, com um período curto para você poder evitar surpresas desagradáveis. 1 ano depois, praticamente, eu consegui passar com o médico particular, porque aquele nódulo, aquele carocinho na minha barriga, ele estava aumentando. E a hemorragia, que já não era mais um sangramento, virou uma hemorragia, ela já estava de 3 meses. E eu já não estava mais conseguindo trabalhar. Isso foi mais ou menos em abril de 2019. E lá, mais ou menos, para meados de 2020, final do ano, 2020, quando lançou a bomba da pandemia, eu consegui passar com outro médico especialista indicado por esse primeiro, também particular. Fizemos muitos exames, tudo particular, porque a minha consulta do SUS com o oncologista ainda não tinha saído e já estava para quase 1 ano e meio que eu estava na fila de espera. Porque naquela época era um mastro oncologista para atender a região inteira e vários tipos de problema. No meu caso, o meu não era um mastro, mas era útero, ovário, alguma coisa do tipo. E eu já tinha entendido que não era questão ginecológica, era outro problema. Então eu fui procurar um oncologista. Passei com 11 médicos. Resumindo, começou aquela questão da pandemia. Não vai, fecha, não abre, vai, não tem consulta, vai. Nisso, eu fui acompanhar uma amiga na Unicamp. E aí eu comecei a passar muito mal lá dentro, um dia que ela foi fazer um procedimento. E o médico dela acabou dando uma atenção para mim. E aí, para minha sorte, que não é sorte, provisão de Deus, o Dr. Carlos, hoje já é falecido, né, pela Covid, mas eu conheci ele lá, que é um médico de renome internacional, pesquisador muito importante, que foi o ponto-chave
dessa descoberta. Ele começou a me atender e lá mesmo eu fiz alguns exames, né? Ele me deu esse atendimento, ele me deu esses exames dentro lá da faculdade. Só que o presente não foi muito positivo. Mas eu saí de lá com um diagnóstico de carcinoma grau 4 de ovário. Eu falei, uau! Mas eu não entendia bem qual era a diferença do útero para o ovário. Mas bom, e aí ele foi bem rígido. Como eu já tinha contado a minha história anterior, tudo que eu vivi, ele foi bem rígido. Ele falou, ou nós vamos com tudo, ou eu não tenho muito o que fazer por você. Mas o seu caso é intrigante, porque é um carcinoma raríssimo. 5 em bilhões tem. E é uma das coisas que eu estudo, vamos dizer assim, né? Então eu gostaria de pegar o seu caso, apadrinhar a sua história, o seu tratamento, para poder ter essa evolução. E aí eu voltei para casa com o diagnóstico de um carcinoma grau 4, com 25% de chance de cura, de sobrevivência. É muito pouco, né, gente? Hoje, assim, eu fico aqui, me lembra, né, me dá uma nostalgia daquele momento de lembrar essa notícia. Porque passa muita coisa na cabeça da gente, né? A primeira era, o meu filho tem 16. Falei, poxa vida, será que eu vou ver ele se formar? Será que eu vou ver a namorada, filho? Será que eu vou morrer? Passa tanta coisa na cabeça da gente, mas são coisas que não são nada positivas. Que a última coisa que passa na sua cabeça é que você vai conseguir superar isso. E eu voltei para casa. E aí a minha amiga olhou para mim, porque ela já era uma das que tinham comentado, eu acho que você está com tal enfermidade. E eu não queria aceitar, né, nisso. Nisso eu já tinha separado, tinha muitos amigos, né, e tudo mais. Foi muito, assim, complicado. Eu demorei 60 dias. Eu demorei quase 60 dias para contar pro meu filho, porque uma outra amiga, ela insistiu muito trabalhando comigo. Você já contou do seu filho? Eu descobri faz 15 dias que você tá com câncer. Você já contou pra ele? Você tem que contar pra ele, você não pode esconder. Porque eu estava indo para a 3ª químio e aí comecei a ter efeito. E aí eu comecei a pensar, realmente não vai dar para eu passar isso escondida. Não vai dar para eu superar isso sozinha. Porque na minha cabeça eu ia passar sozinha, não ia levar preocupação para ninguém. Ia tirar de letra, porque eu era fortuda, toda poderosa, mas não era bem assim, né? E aí eu comecei realmente a pensar, eu falei, não, realmente eu vou precisar de ajuda. Nesse meio termo aí eu estava conhecendo alguém e entrando para casa ali de uns 90 dias, 3 meses já, né? Eu estava indo para a 4ª sessão de químio, nós não estávamos tendo resultado com esse tratamento. E aí o médico começou a mudar as medicações e eu ia para Campinas com a van, pandemia, tinha que ir sozinha, não podia ir com acompanhante. E esse suposto namorado, ele morava em São Paulo, o meu filho era de menor, aí a pandemia eclodiu. Nisso eu já tinha comentado com meu filho, porém eu não tinha comentado com meu pai, lá no Paraná, e nem com a minha mãe, que reside aqui na mesma cidade que eu. E aí tava uma situação meio complicada dentro de casa, e a pandemia aumentou e fechou assim de uma maneira grande que prejudicou muito, muito, muito o meu trabalho, o meu tratamento de saúde. E aí eu tive que tomar outra decisão. Não era fechar o espaço, gente. Foi conversar com meu pai. Precisava conversar com meu pai, contar o que estava acontecendo, porque eu tinha necessidade do meu filho ir para lá, cidade interior, com a Covid, né? Eu não estava conseguindo trabalho, o dono da casa pediu para eu sair, eu tive que sair. Eu saí em 4 dias, né, do imóvel, dei muitas coisas, né? Apesar da limitação de saúde aí deixar você bem frágil, eu consegui resolver as coisas da melhor maneira possível. Só que uma coisa que é muito primordial é o psicológico. Que esse médico, a primeira coisa depois que ele me deu o diagnóstico, ali mesmo ele já me encaminhou para uma psiquiatra.
para eu fazer o tratamento. E aí eu entrei num grupo de apoio, que foi o que salvou a minha vida de várias outras questões, vamos dizer, porque o câncer mexe muito com a gente. Você saber que você está lidando com a morte com você todos os dias durante um período ali, você acorda com a morte, dorme com a morte, convive com a morte, porque você não sabe a hora que você vai, se o remédio vai ou não vai, se o tumor vai crescer a mais ou não, se vai atingir um órgão ou não vai. Então você tem aquela incerteza e o tempo todo é aquilo. O médico já disse que é 25%, mas eu me afastei. Eu ia para uma igreja, eu me afastei porque eu não tive apoio. E aí eu tive um encontro com Deus maravilhoso dentro da minha casa, sozinha. Depois de ter passado uma situação lá em Campinas, quando eu fui fazer medicação, eu passei muito mal, tive rejeição. Eu tive parada respiratória, cardiorrespiratório, fiquei 3 dias na UTI. E quando eu voltei para casa, eu comecei a mudar todo o meu, vamos dizer, toda a minha rotina, no geral. Meu filho já estava com meu pai, eu estava sozinha, plena pandemia, sozinha dentro de casa. Minha mãe já estava sabendo, ela não recebeu de uma maneira boa, minha irmã também não. Eu não contei para alguns outros familiares, principalmente para a mãe da minha mãe. Alguns iam criticar algumas coisas e outros não. Quem sabia, a não ser a minha mãe, né? A minha mãe e a minha irmã que me ajudaram, me apoiaram muito. Os demais pessoas da minha família, algumas delas não me apoiaram da forma como eu esperei, né? Naquela expectativa que você cria, que a família vai te acolher, vai te apoiar, vai te ajudar, né? E tudo mais. Não, pelo contrário. Mas nós não temos uma diversidade, uma dificuldade na nossa vida que nós não possamos suportar. Porque se você tem capacidade de superar. Se veio para você, você tem capacidade de aprender. O que eu posso aprender com essa situação difícil que eu estou vivendo hoje? Porque atualmente eu ainda passo situações bem complicadas de saúde. E nesse meio período foram 38 sessões, sendo as oito últimas assertivas, ao qual o nódulo diminuiu bastante. E no meio da pandemia o médico conseguiu, com muito custo, uma sala de cirurgia para fazer por videolaparoscopia a extração desse câncer. Fizemos a extração, eu teria, né, vamos dizer assim, hospitalarmente, não sei se existe essa palavra, né? Mas diante das diretrizes dos hospitais, 48 horas, né? Não, mas na pandemia não foi assim, tá? Eu entrei, os enfermeiros estavam aterrorizados de medo. Atendimento, você via o medo no toque, no olhar, na fala das pessoas por causa da Covid. Então eu entrei para a sala de cirurgia, 3 horas depois eu já estava na minha casa. Na minha casa. Foi uma coisa assim surreal. Eles usaram métodos diferenciados que o médico trouxe lá de fora, improvisaram porque também não tinha muita coisa para fazer por falta de material por causa da Covid no meio da pandemia. Então assim, é uma história de vida, realmente uma superação que eu mesmo ouvindo eu falar é inacreditável, né? E como eu sou uma pessoa de fé, a minha espiritualidade ela é muito grande, em todos os momentos ali, Deus que guiou a minha vida para tudo, a minha história para tudo. Desde quando eu saía da minha casa e eu subia, a subida aqui do Iangabaú para fazer o meu tratamento da químio, desde quando eu saía depois da químio e descia, atravessava a Avenida 9 de Julho e voltava para minha casa, descia as escadas, eu deitava lá na minha cama sozinha, tá? Que eu já estava sozinha. Daí umas 4 horas eu passava mal. E eu ia sorrindo e eu voltava sorrindo, mesmo sabendo que eu ia passar mal. Graças a Deus que Deus me usou dessa forma, me deu todo esse entendimento, né, essa didática. Nós éramos em 35 mulheres e 2 homens dentro desse grupo, com atendimento, né, fazendo os tratamentos, tomando a medicação, tudo particular. Porque até aí, então, a minha consulta do SUS também não tinha saído, né? Hoje eu entendo, mas na época foi uma frustração, uma preocupação muito grande. Inclusive, eu tive percas de muitas pessoas queridas e 4 delas entraram em óbito por falta de atendimento, né?
Deus me supriu em tudo. No meu trabalho, eu consegui pagar as minhas medicações. Eu dei a notícia para essa pessoa que eu estava conhecendo na época de que eu estava com essa enfermidade. E ele falou para mim, não, eu não vou largar de você por causa disso. Não, tô aqui para te ajudar e tudo mais. Em alguns momentos, realmente, ele me apoiou e tal. Na pandemia, a gente conversava, me ajudou muito ter alguém para poder desabafar em algumas questões, mesmo à distância. Então, fica outra dica para você. Ache uma pessoa de confiança para fazer como se fosse a sua âncora ali, o seu foco, diante desse problema que você está enfrentando. E com isso eu consegui realizar minha cirurgia, foi uma recuperação bem limitada, bem complicada. E depois disso também teve os pós, aí a gente passa por vários processos, o médico entrou em óbito, eu fiquei muito preocupada, porque por mais que eu tivesse feito a cirurgia, eu ainda tinha medo de ter algo ali ainda. Enfim, hoje eu estou com 3 anos e meio já de remissão, indo para 4 anos agora no mês de julho. E tá tudo bem, tudo equilibrado. Há 2 anos atrás eu tive um desequilíbrio aí, mas não foi nada maligno, né? Tá tudo certo. Porém, a químio, ela deixa muitos restícios, né? Ela livra você do tumor, mas ela prejudica os seus órgãos para outras questões. E aí hoje eu tenho um diagnóstico, né, de espondiloartrite anquilosante, no qual é uma inflamação da coluna e me prejudica e me limita de algumas outras situações. Além disso, a químio também irradiou vários problemas, né? Alguns outros nódulos, né? Algumas outras coisas vieram à tona que talvez eu pudesse vir a ter de enfermidade mais idosa. E eu estou em tratamento, então ainda hoje eu tenho um tratamento bem assíduo, né? bem sério de saúde, para poder estar aqui realizando minhas atividades e trazer esse depoimento para vocês. Mas vamos lá, vamos falar assim como é essa questão do câncer de ovário. Para nós mulheres, eu acho assim, quando está no começo, é um dos tumores mais difíceis de ser diagnosticado, porque os sintomas dele confundem muito com simples cisto, com uma desregulação de hormônio, porque nem sempre você tem que você possa tocar algo que esteja, né? Igual no meu caso, chegou um momento que tinha ali uma massa, que você viu um caroço ali fisicamente. Te dá cólica, te desregula a menstruação. Alguns sintomas parecem com a endometriose, mas assim, te engana muito. Então, por isso eu sempre falei anteriormente, foque realmente na sua saúde. Se você tem já casos de família de alguma área, faça seu preventivo de 3 em 3 meses, seja câncer de mama, seja o seu de colo de útero, as ultrassons endovaginais ou externas, para você ver como que você está, dentre outros check-ups em gerais. O exame de sangue, de preferência, no geral, tá? Tudo. Para você ter um controle tanto da parte inflamatória como das células, como que tá aí o seu organismo. Porque com o passar dos anos, a mulher ela realmente vai mudando, né? E aí acaba se acometendo alguns casos que tenha o câncer maligno ou o câncer benigno, né? E o câncer de ovário, com esses sintomas similares a outras doenças, né? Doenças simples, ele deixa muito a desejar esse diagnóstico assertivo. E aí é onde, quando você descobre, no meu caso eu já estava quarto grau, né? Já estava bem avançado. E teve uma amiga no meio dessa turminha de 35 que ela descobriu quase no começo. Por quê? Aí que tá a jogada. Porque ela se cuidava muito mais do que nós, as demais, né? Ela trabalhava, ela era empreendedora e tal, mas qualquer coisinha ela ia pro médico. As pessoas falavam que ela era neurótica, mas não é bem por aí. Porque com a saúde a gente não se brinca, né? Afinal de contas, sem saúde nós não conseguimos desenvolver nada na nossa vida, nada. Então, a saúde é em primeiro lugar. Então é isso, mulher.
se toque em primeiro lugar, né? Mas fica esse alerta, não é só no Outubro Rosa, não é só o câncer de ovário, não é só câncer de útero, não é só câncer de mama, tá? Se toque, qualquer mudança no seu corpo, qualquer mudança que você vê, que você sente, mesmo que for o sexto sentido, que alguns não acreditam, procure o seu médico, procure umas orientações, procure informações, né? Se ame acima de tudo, em primeiro lugar. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente. O diferencial do meu tratamento para eu ter 100% de cura, vamos dizer assim, eu fui muito agraciada. Realmente foi eu trabalhar com o meu psicoemocional. Porque esse tipo de tumor, ele tá envolvido, o meu, né? No caso, é um nome complicado e eu não vou saber falar para vocês agora o nome desse câncer. Ele está envolvido com a parte psicossomática. Então, assim, olha a vida que eu contei para vocês. Uma hora ou outra ia acontecer algo, né? Infelizmente foi essa questão do câncer, lá no ovário, né? Então, assim, para várias crenças tem um significado. E aí, eu consegui dar uma equilibrada no meu psicoemocional, porque aquele Deus que me criou, que me habita, me deu uma força extraordinária depois daquela vez que eu passei muito mal na quimioterapia e eu comecei a mudar totalmente o meu jeito de agir e viver a minha vida, que é o que eu pratico até hoje. E isso me deu uma força tremenda. Você tem uma força dentro de você de onde você não imagina que você tenha. Ela vem na hora que você mais precisa. Ela vem, tá aí dentro. As respostas estão dentro de nós. A força que nós precisamos para superar as adversidades e essas questões estão dentro de nós. Não crie expectativa no seu marido, no seu filho, na sua família, porque essa é uma questão física e psicoemocional que você vai passar. O outro, por mais que ele te apoie, mas não é ele que está passando, e é você. Então não cobre do outro, porque não é ele que está vivendo na pele, na mente, né, os sentimentos, aquilo com ele. Ele tenta se pôr no seu lugar, mas não é a mesma coisa. Só quem vive sabe como é. É por isso que eu estou aqui, dando um relato do que eu vi e do que eu vivi para você ter um pouquinho de informação, dar um up na sua vida, que apesar de todas as dificuldades de saúde, financeiro, nós conseguimos vencer. Eu consegui superar, não foi fácil, estou ainda em processo, mas você também vai conseguir. Então fica essa dica: câncer de ovário, se toque. Se aparecer algo fisicamente, né, ali embaixo no pé da barriga, ou na hora do ato sexual uma dor, ou a menstruação mudar, qualquer coisa que você ache que não é natural seu, procure o seu médico. Porque não só o câncer de ovário é silencioso, assim como o de útero também é. Então é essa dica para vocês. E o primordial, mantenham sempre o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico. Buscar ajuda de um psiquiatra, tomar uma medicação se for preciso, buscar ajuda de um psicoterapeuta, não é estar louco e não é feio. Muito pelo contrário, isso é amor à sua vida e é dar exemplo a outras pessoas também para poder ter força e superar. E é por isso que eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história, do que eu vi e do que eu vivi. O que eu vi, do que eu vivi. Cê tá na tela, a arte de criar. Cê tá na tela, a arte de criar.